Eu já assisti ele mais de 5 vezes, então eu sou apaixonada por esse filme. Cada vez que eu assisto é um novo olhar, são novas, né? É um filme cheio de metáforas e eu adoro esses tipos de filmes que tem muita metáfora, que na verdade está falando de algo muito mais profundo do que está aparecendo ali no filme. E é sobre isso que vamos falar aqui. Então, se você ainda não assistiu o filme, sugiro que você assista primeiro e depois assista a análise aqui, para que você não tenha spoiler desse filme, porque a gente vai esmiuçar todo o filme, a origem. E eu tô com uma colinha aqui, porque é um filme cheio de metáforas, eu tive que ir anotando para poder passar aqui para vocês. Então, para entender, o Dom, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é um arquiteto de sonhos. Ele é um arquiteto de ideias. Na verdade, ele é formado em arquitetura e ele percebe que ele tem o dom de plantar ideias. Mas que para isso ele precisava arquitetar, montar um cenário para que a pessoa pudesse realmente colher aquelas ideias. Gente, isso a gente vive na vida, tá? O tempo inteiro, este vídeo e todos os outros que vocês forem assistir aqui ou qualquer outro canal, é uma grande plantação de ideias. Então a gente planta ideia o tempo todo. Sabe? O tempo inteiro a gente está plantando uma ideia. Quando a gente pensa na mulher, quando ela quer comprar alguma coisa e ela planta a ideia da necessidade que ela precisa daquilo, é uma ideia que ela planta. Eu tô dando aqui no micro, mas isso o tempo todo acontece. Quando a gente fez uma formação na faculdade, quando a gente fez alguns estudos livres, que vão compondo o quê? Vai compondo todas, amarrando aí, porque amarra junto com o quê? Com a nossa história. Então, tudo que a gente ouve, amarra com o que a gente já tem de base. Então, nesse filme vai falar isso. A gente consegue plantar uma ideia com aquilo que a pessoa já tem de vivência, das crenças que ela tem, das convicções que ela tem. Então, a gente planta a ideia e com aquilo que ela tem, ela consegue amarrar. Por isso que tem gente que segue por um caminho, outras pessoas seguem por outro caminho, porque já tem uma bagagem e consegue ali plantar uma ideia, tá? Então ele é um arquiteto de ideias. E pra gente entender isso, eu vou ter que falar um pouquinho de sonhos e ideias, tá bom? Então, o sonho, quando a gente sonha, a gente traz do nosso inconsciente os nossos desejos, os nossos medos, as nossas lembranças. Muitas vezes a gente traz figuras no sonho, você fala, nossa, eu sonhei com fulano, faz tanto tempo que eu nem vejo ele, acho que eu vou ligar pra ele. Mas a gente tem que pensar que nada tem a ver com fulano. É muito mais o que a gente tem de arquivos, né? A gente tá conectado aí a arquivos da nossa memória que são importantes pra gente. Então a gente se conecta com uma história, se conecta com uma ideia, se conecta com imagens o tempo inteiro. E os sonhos, eles trazem às vezes uma questão desconexa, não tem nexo muito. Você fala assim, nossa, mas esse não linka. Uma coisa que ele fala muito lá no filme é assim, você lembra como você começou esse sonho? E a pessoa fica, não lembro. Por quê? Muitos sonhos que nós temos e pessoas que têm facilidade de sonhar, porque tem um momento que ele fala, tem gente que já não pode mais sonhar, que não consegue mais sonhar. Então, existe um momento lá no filme que eles entram num lugar, já tô indo pra frente, mas vou voltar, peraí. Eles entram num lugar que tem um monte de gente deitada, sonhando, porque a única forma que essas pessoas encontraram de sonhar sendo induzidas àquilo, elas não conseguem mais sonhar sozinhas. Por que as pessoas não sonham muitas vezes? Muitas vezes porque elas estão bloqueando. Elas estão bloqueando memórias, elas não querem aprofundar no próprio eu, né, nas próprias memórias, lembranças. Então é mais fácil bloquear e ela não consegue mais sonhar, porque o sonho ele tem uma função. Tudo que a gente vive e tudo que a gente tem de experiência são funções. Então o sonho ele tem uma função. Ele tem uma função de liberar para nós aquilo que a gente precisa. Por isso que quando a gente acorda, a gente lembra de flashes. A gente não lembra de um sonho contínuo, porque sonhos são pequenos fragmentos de imagens e a gente guarda algumas. O que é importante observar no sonho? Daquela parte do sonho, qual o sentimento que eu tinha, qual é o pensamento que eu estava tendo naquele momento com relação às pessoas que estavam ali, independente de quem era no sonho, e o que aquelas pessoas representam. Eu sonhei, por exemplo, com uma pessoa X, o que ela representa para mim? Por que ela estava inserida num sonho? Qual era o contexto? Às vezes a gente não lembra o contexto, porque a gente não dá conta de lembrar. A gente só vai lembrar do que a gente dá conta. Mas que isso a gente tem os guardiões. E esse filme traz esses guardiões que vão proteger a todo custo a ideia, os sonhos e os pensamentos do personagem lá, que é o Fisher.
Então, quando eles começam a tentar entrar no sonho, no pensamento, nas ideias do Fisher, ele tem um arsenal de pessoas querendo impedir que aquilo aconteça. Porque, na verdade, ele tem barreiras que ele não quer acessar. E todos nós temos um monte de guardião, não é igual no filme era uma metáfora, mas a gente tem o tempo inteiro pessoas que impedindo que a gente entre em camadas profundas da nossa emocional. Por quê? Não é pessoas, né? A gente tem memórias que vão sendo bloqueadas, porque a gente não dá conta. Se a gente tiver que aprofundar nisso, a gente não dá conta. Então, por isso que fica arquivado no nosso subconsciente, numa memória esquecida ali, pra gente não precisar acessar ela o tempo inteiro, porque é uma dor, é um trauma, é um lugar difícil de acessar, e isso vai acontecer com o Fisher lá na frente. Voltando, o Dom, ele tá preso à morte da mulher dele. Então, enquanto ele estiver preso na morte da mulher, ele não consegue olhar para frente, que são os filhos. Então, quantas vezes presos numa história passada, na história com os nossos pais, numa dor passada, a gente preso aquilo não consegue olhar para frente. É preciso se libertar dessas memórias, abandonar essas ideias e ideais para conseguir ir para frente. Pessoas presas em ideologias, ideias, ideais, sonhos, desejos, que estão fixadas naquilo, elas não conseguem olhar para todos os ângulos. Elas têm uma visão que não é periférica, elas têm uma visão apenas aqui, de um único ângulo, de um único, né, elas estão com um cabresto. Então, aqui é o certo. Então, ela segue, manada, segue, e não consegue se expandir para olhar para outros ângulos. Ela só segue a manada. Isso é muito, muito, muito comum em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, ela segue um guru, ela segue um político, ela segue um marido, ela segue sem questionar, só segue, tá? Então, o que ele vai mostrar ali? Que são muitas as camadas da mente que fica armazenada. Quando eles pegam o elevador, ele tá acessando o quê? Camadas de memórias, camadas de lembranças. É quando ele desce, sobe. Então, tem camadas que estão acima, que é onde é saudável, tem camadas que estão muito profundas. Quanto mais profundo ele vai, mais perigoso ele diz ser, né? Então, esse filme vai dizer, quanto maior profundo você está na sua camada, mais perigoso você está de ir para lugares que você não quer ou não pode, ou não é seguro lembrar-se. Então, ele está em camadas, né? Então, ele coloca aqui, então, ele é pago para plantar. Qual que é a função, qual que é o trabalho dele? Ele é pago para plantar ideia na mente das pessoas. Ele não pode voltar para casa, que também é uma metáfora, tá? Mas no filme conta que ele não pode voltar para casa porque ele foi condenado ali, ele está sendo procurado pela morte da mulher, porque a mulher montou para ele, mas na verdade ele está preso nos próprios pensamentos, nos sonhos, nas ideias, por isso ele não pode voltar para casa, porque para se recolher e voltar para o eixo da realidade, para casa, ele vai ter que abandonar muitos ideais, sonhos, ideologias que ele tinha, e isso vai custar para ele muitas coisas. Então ele prefere ainda não voltar para casa. Se ele não volta para casa, para quem que ele não pode olhar? Para os filhos. Ele não está disponível para esses filhos. Muitos pais não estão disponíveis para os filhos porque ainda estão presos em ideais, sonhos, então eles não conseguem olhar para frente. E aí a mente é um grande labirinto, eles começam a adentrar, né? E ele vai vender o quê? Uma ideia. O que ele está vendendo? Uma ideia. Porque ele concretiza, ele tem como mostrar que é concreto, ele até mostra ali e tal, mas ele vende uma ideia. Ele vende a ideia de que ele pode entrar no concorrente ali de um dos personagens. Ele fala, olha, eu posso entrar no seu concorrente e fazer ele te dar a senha e fazer com que ele não seja a empresa maior aí, e ele é contratado para isso. Só que essa pessoa também carrega aí as ideais e tudo. Então, durante o filme ele fala, eu não quero acabar sozinho, né, e amargo na vida, sem ninguém ao meu redor e cheio de dores, né, e isso vai acabar acontecendo, ele vai pro limbo, porque ele não, que é aquele limbo mental, que é quando ele, na verdade isso não tá acontecendo fora, gente, nada disso tá acontecendo fora. Tudo está acontecendo dentro do Dom, dentro de cada um dos personagens que estão aparecendo, dentro do Fisher, dentro dos personagens que estão ali. Tudo é dentro, nada é fora, nada está acontecendo fora. O filme inteiro vai falar do lado de dentro, das almas, das emoções, do espírito. Então a gente está falando de uma coisa muito profunda. Não estamos falando do que está acontecendo fora, tá?
tudo que ele tá vivendo é dentro da psique dele, da alma dele, das emoções, dos sentimentos deles. Então, a gente vai colocar aqui que muitos vivem esses sonhos. Muitas pessoas estão aprisionadas e não conseguem mais ver a realidade. Porque quando que eu me aprisiono nisso? Quando eu tenho ideais fixos, e isso ele fala logo no começo do filme, né? Quando eu tenho ideais fixos, ideologias fixas, quando eu tenho uma ideia fixa, e eu não consigo mais ver a realidade. Eu perco o senso de realidade quando eu não consigo, quando eu estou aprisionado a um sonho. Imagina uma pessoa que sonhou em ser médico, ela já está ali há trocentos anos tentando entrar em medicina e não consegue. Mas ela tá fixa ali, perdendo tempo, mas ela tá fixa, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu não vou ser feliz. Aí vamos supor que ela não conseguiu e aí ela sei lá, foi fazer outra coisa da vida, foi trabalhar em outra, na área da saúde, mas em outra área. Mas ela tem tão fixo aquilo, que ela só pode ser feliz se for daquele jeito, que ela é infeliz na profissão dela. E ela poderia muito aproveitar a profissão dela, ser feliz e tá bem naquilo, mas ela não consegue, porque ela fixou que ela só pode ser feliz se ela tiver feito aquilo outro, tá? Então ela está aprisionada naquele sonho, naquela ideia, naquilo que ela acredita. E quanto mais aprisionada ela tá naquele ideal, naquela ideia, mais longe da realidade a gente vai ficando, tá? O totem são as ideias, né? São os nossos sonhos, as nossas ideias que estão presas, né? Então é quando são plantadas ali a ideia, então ele planta a ideia e ele roda o peão. E aí ele tá preso naquele sonho, naquela ideia, ele tá aprisionado. Enquanto aquele peão estiver rodando, ou seja, enquanto eu estiver fixo naquela ideia, naquele sonho, eu não me libertar dele, ele vai ficar rodando ali aquele totem, tá? Então o totem é como se dissesse para ele: fora da realidade, no sonho, nas ideias, nos ideais, tem muita gente que acordado está sonhando. Sonha acordado. Sabe aquela pessoa que sonha acordado? Então, ele está vivendo ali, e quanto mais ele se mantém naquilo, mais fora da realidade ele tem. Enquanto gira o totem, ele está sonhando. Bom, ele é acusado de morte, já falei aqui. E ele vai falar que as emoções positivas sobrepõem as negativas. Então você tem uma emoção positiva. O que ele quer dizer ali? Então você conquistou algo, e aí você vive naquele sonho daquele algo. Ele não dura por muito tempo, mas ele sobrepõe a um sentimento ruim. O elevador vai representar as camadas dos sonhos e das lembranças. E ele vai falar que ele não pode mudar nem a realidade. O que ele não pode mudar? O sonho ele pode. Ele pode mudar sonho, ele pode mudar de ideia, ele pode mudar de ideal, de ideologia, ele pode mudar tudo isso. O que ele não pode mudar? A realidade. Ela não muda, ela é o que é. Durante o set terapêutico, eu sempre convido as pessoas a olharem para os fatos. E às vezes as pessoas falam, podia ter sido diferente, tal. Ela tá presa numa ideia de que se tivesse sido diferente, o resultado teria sido outro. Mas a realidade é aquela. Não podemos viver com o si, é aquilo. Então não pode se mudar acontecimentos, não se pode mudar realidade, isso não tem como mudar. Quanto mais a camada é profunda das ideias e dos sonhos, mais longe da realidade estamos, já falei disso, né? E aí, isso aconteceu com a mulher dele, e é ali que ele sente culpa, e a culpa é a grande prisão dele com essa mulher. Ele está muito culpado, porque ele acredita que foi ele que manteve aquela mulher com a ideia que ele plantou na mente dela e deixou ela fora da realidade, tá? Então ela começa a misturar sonho e realidade, sonho e realidade. Muitas pessoas vivem assim, estão misturadas ao sonho e à realidade. Elas estão acordadas, por mais que elas vejam algo acontecendo, elas negam aquilo em prol de uma ideologia, em prol de uma causa, então elas negam aquilo não aconteceu, é tudo um grande disfarce, uma grande mentira, e só aquilo que ela acredita é a verdade, e elas seguem cegamente, geralmente, a uma pessoa, a uma ideia, um ideal, mas guiado por algo maior. Então, tem grandes pessoas que aprisionam, que são grandes arquitetos e prisioneiros de sonhos e de realidade, não permitindo que a pessoa viva no real. Então, aprisiona essa pessoa num sonho, numa ideia, numa ideologia, aprisiona. E as pessoas vão seguindo, tá? Então, a esposa acreditava naquele sonho, que ela estava vivendo um sonho, que a realidade era quando ela morresse, que aquilo tudo não podia ser real, que existia algo depois e que os filhos estavam lá, e ela se mata na frente dele. E ele carrega uma culpa, e essa culpa tornava cada vez mais real o seu
medo, os seus sonhos, tá? E enquanto ele não fizesse as pazes com ela, ele não poderia se liberar de tudo aquilo. Seguimos, tá? Porque o filme é longo, então a análise acaba sendo um pouco maior, mas é importante vocês terem todo o detalhamento do que vai acontecendo do filme, para que quando a gente chegar no final, você falar, era isso, tá bom? Que o final ficou muita dúvida, mas se a gente prestar bem atenção no filme, a gente entende o que acontece no final. A gente não. Aí ele, em algum momento ele fala que nós não podemos. Tem um personagem que fala, não podemos ter medo de sonhar grande. Então, pode-se sonhar grande, desde que você não fique preso naquele sonho, tá? Quanto mais fundo ele entra no subconsciente, que é quando eles vão nas camadas do sonho, todo mundo não, mas muitas pessoas já sonharam o sonho dentro do sonho, despertaram dentro do sonho. Então ele leva até uma terceira, quarta camada ali. Tem um momento que vai até para uma quarta camada, que é quando ele precisa encontrar a esposa, né? Pra liberar ela. Em que camada que ele libera ela? Na quarta camada, ou seja, na camada mais profunda é quando ele libera ela para poder ir para os filhos, tá? Então, quanto mais profundo a gente for, e por isso que a gente na terapia vai trabalhando camada por camada, dentro do que é possível, do que é permitido. Porque quando a pessoa não está pronta para entrar em camadas mais profundas, a gente tem que respeitar isso. Porque a gente vai encontrar barreiras, que no filme era caracterizado para aqueles homens que tentavam matar eles, para eles não acessarem mais a mente do Fisher. Porque na verdade ele não permitiu aquilo. Ele em nenhum momento falou, vocês podem entrar nas camadas. Eles foram invadindo, né, as camadas ali de ideias e sonhos do Fisher. Então o que ele colocou? Barreiras. Então vocês vão, cada hora vão encontrar mais barreiras e mais dificuldades para acessar aquilo que eu não permiti. Então num set terapêutico a gente tem que ter muita responsabilidade de ir acessando essas camadas, porque nem sempre o cliente, a pessoa que vem buscar a gente, está pronta para olhar em camadas mais profundas, tá? Então, para entrar no subconsciente de uma pessoa e ir trazendo aquilo que ela tem de memória, é preciso cuidado, porque senão na hora que ela vier para a realidade, ela começa a confundir se aquilo era realmente realidade, se aquilo era realmente sonho, que foi o que aconteceu com a mulher dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É preciso ir somente onde é possível, tá? Então quanto mais profundo ele entra no subconsciente, mais fundo ele também entra no próprio subconsciente dele. Então quanto mais camadas ele abre do Fisher, mais camadas também ele tá abrindo dele. E aí o que tá guardado, que é o mais profundo, tá naquele forte. Então, sabe quando eles entram naquele gelo e tal? Então, é lugar gelado, frio, né? Eles passam pela chuva, eles vão passando depois, eles estão no avião, que é no ar, depois eles estão na água, entendeu? Eles vão entrando em camadas, eles estão no ar, eles estão na água, e aí eles vão para um hotel, né? Lá no hotel, então eles estão na terra, e aí agora eles vão para a era do gelo, eles vão para o gelo, que é a camada mais profunda que eles têm ali, que tá num forte. O que é aquele forte? A camada mais rígida de proteção. É como se no nosso subconsciente tivesse uma caixa que ela é trancada a 7 chaves e que pra gente acessar ali é somente amolecendo muito, tendo muita musculatura para dar conta de olhar tudo que a gente tem que ver ali e lidar com a realidade. E ali era o carro, o forte dele, né? Então ele tá ali numa camada muito profunda, é muito seguro e tem muita barreira, ou seja, tem mais e mais pessoas impedindo ali para que eles entrassem naquele forte e visse o que o rapaz precisava ver. Então, quando tanto que quando ele entra lá no forte, o que acontece? Ele toma um tiro e ele cai em sono profundo. E ele não poderia, ali eles não queriam que ele fizesse aquilo, mas ele não dá conta de mais, tá muito pra ele já. Então é a hora que ele adormece, ele apaga. Muitas pessoas se entorpecem para adormecer, para apagar, para não lembrar, porque não quer olhar para aquilo. Então acaba entorpecida. Naquele caso ele levou um tiro e ele fica ali adormecido, porque ele vai ter que passar por uma porta que ele não tá tão pronto para atravessar. Entende como o filme é várias metáforas? E aí o Dom tem a oportunidade de falar assim, porque quem que deu o tiro? A mulher do Dom. E aí o Dom, ele tem que ir para uma camada mais profunda para se encontrar com o pesadelo dele, que é a culpa, que é o medo, e liberar aquela ideia, aquela fixação pela mulher, para poder seguir adiante. E aí no filme ele diz assim, é preciso explodir os sonhos, né? Então, assim,
quando eles explodem para voltar às camadas, o que eles estão falando? A gente tem que acabar com isso, a gente tem que acordar, a gente tem que despertar desses sonhos para voltar para a realidade. Então ele vai pondo explosivos, e aí eles têm o chute, né? Então eu vou te chutar para... O que é o chute? O que é explosivo? O que é tudo aquilo? É para despertar para a realidade. Se eu tiver no sonho, eu não posso lidar com a realidade. Então é preciso destruir, né? E ele comenta com a mulher dele: uma ideia pode te definir, destruir ou construir você. Então a ideia que é plantada na sua cabeça, ela pode te destruir, ela pode te definir e ela pode te construir. Então você tem que escolher, mas para isso você tem que ter senso de realidade, de saber que você tem uma ideia, que você está fixado naquela ideia e que aquilo talvez não esteja sendo bom para você, para sua vida e para os seus descendentes, tá? Mas muitas vezes tudo isso é uma grande proteção. Viver iludido, viver num sonho, viver no ideal, viver fora disso é o sonho. No sonho te protege de lidar com a realidade, tá? E aí ele tá ali adormecido, eles vão para camadas mais profundas. E é quando ele se depara com o pai. Até aí quando começa a explodir tudo, vamos despertar, ele entra, atravessa a porta e se depara com o pai. E eu acho uma cena bem interessante, quando ele olha para o pai, deitado ali na cama, e o som que ele escutou quando o pai foi morrer é desapontamento. O que ele interpretou? Meu pai ficou desapontado porque eu não fui como ele. E no fundo, o pai estava desapontado porque ele estava tentando ser como o pai. E tudo que o pai sonhava é que ele fosse diferente. Sistemicamente, a gente sempre vai dizer que nós somos os sonhos dos nossos antepassados para fazer diferente. O que eles não puderam fazer, que possamos mudar a história e fazer diferente. E quando ele recebe o catavento, que era o totem dele, que estava guardado as 7 chaves lá no cofre, ele abre e vê o catavento, que era a liberação, era o testamento dele, era o outro testamento, dizendo: se libere disso, você não tem a obrigação de ser como eu, você pode fazer diferente. Então, o que eles fizeram? Eles foram em camadas profundas para fazer uma grande cura para ele. Que é só em camadas profundas que podemos nos curar e nos liberar desses sonhos, dessas fantasias, das coisas que nós criamos na nossa cabeça, desses ideais que às vezes a gente tem. Às vezes a gente acha que os nossos pais queriam coisas, a gente tira conclusões de uma palavra, de uma ideia, de um comportamento e carrega para o resto da vida. E aí em camadas profundas, no grande forte, ele aperta, vai para a porta, atravessa e se confronta com aquilo que ele tinha mais medo, que era que o pai não tivesse orgulho dele. E ele descobre que lá no fundo, tudo que o pai queria é que ele fosse aquele menino sonhador com catavento no colo dele e que fizesse diferente. E aí chegando mais, eles vão despertando, né? E a gente não vê o despertar do Dom, né, nas camadas. A gente não vê essas... todo mundo a gente vê voltando camada por camada, e o Dom a gente não vê. A gente já vê ele no aeroporto, voltando para casa, com a mala e tudo mais, para o suposto real, né? E aí ele vai e mostra ele entrando com o sogro dele na casa. Só que a primeira coisa que ele faz quando o sogro chama os filhos dele, que é a hora que ele já se liberou da história da mulher, ele já conseguiu se liberar disso, mas ele chega na casa e ele roda o totem. E o que ele fala durante o filme inteiro é que toda vez que o totem estiver rodando, ele está dentro de um sonho. Então fica aí a ideia de que ele ficou vivendo ainda dentro do próprio sonho, só que agora com os filhos, né? Então era o que é possível para ele. Não é o real, mas é o que é possível. E muitas vezes a gente troca um sonho pelo outro e a gente está vivendo, trocando de ideais, trocando de sonhos, porque não consegue dar conta da realidade. São pessoas que muitas vezes estão perdidas. E aqui a gente vai falar de todos os níveis, né? Seja ele intelectual, seja ele político, espiritual, nas suas religiões. Então troca-se de ideais e de sonhos, mas não consegue lidar com a realidade. E então
ficou essa mensagem aí. É um filme longo, então por isso que durou tanto tempo essa análise, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do filme e agora tenha feito mais sentido ainda para vocês. E se você tem sugestões de novos filmes para fazer análise, para ver aqui no canal, é só deixar nos comentários e comentar o que você achou da minha análise e compartilhar com o maior número de pessoas que você quiser e puder. Se inscreva no canal, ative o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo.